TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã. Gêmeas. Duas gêmeas são separadas ao nascer, ao serem vendidas pela mãe. Quando o pai das crianças descobre, é assassinado ao tentar evitar o negócio. A partir daqui, o enredo está cheio de situações aparentemente fortuitas que vão moldando a vida da mãe e das filhas até que se dá o inevitável reencontro. A história mostra-nos como a espiritualidade pode interferir na vida terrestre e ensina-nos que os acasos e as coincidências não são senão a aplicação das leis universais e perfeitas que Deus criou para nos ajudar a todos na trajetória da evolução. Muito boa noite, minhas irmãs, meus irmãos. Antes de tudo, eu gostaria de agradecer, porque, como a nossa irmã Rosário disse, é uma primeira vez que eu venho a esta casa querida para uma atividade de estudo da doutrina espírita, né? Então, me sinto já como que em casa. E isto para mim é muito especial. Eu devo isto a vocês, porque o ambiente espiritual desta casa, ele existe em função de vocês, da contribuição de cada um. E eu fico assim imensamente grato a todos e à espiritualidade querida e aos nossos irmãos dirigentes, a Rosário, o Orlando, por estarem possibilitando que eu venha e possamos juntos fazer um determinado estudo a respeito de um aspecto que tem a ver, claro, com a nossa sublime doutrina espírita, como se referiu na oração a nossa irmã Rosário. Eu gosto de brincar às vezes, mesmo quando o assunto é sério, né? Então, de saída, a ideia, né? Pensamento e saúde. Este é um tema para um período maior de estudo. Vamos dizer assim, um seminário. Então, nós vamos fazer assim, até a meia-noite, a ideia de fazê-lo, então, de uma maneira compacta e que possa trazer alguns elementos que sejam úteis para a reflexão de vocês. Mas realmente ele é extenso. E eu gostaria de fazer um comentário. A nossa irmã falou da física, porque eu tinha comentado com ela também que eu tinha buscado estudar física, mas eu sou médico. Então, a minha atividade, e que tem a ver com as jornadas, inclusive, é claro, é porque eu estou fazendo medicina há várias décadas. Não vou entrar em detalhes também, né, mas já tem um tempinho. Eu sou clínico geral e cardiologista. E por causa das questões espirituais, depois de um bom tempo já na profissão, eu entendi que eu deveria estudar algumas outras coisas e enveredei pelo caminho do estudo da física e fui até o fim, estudo isso até hoje, gosto muito, e há uma ideia de que a física é como a mãe das ciências. Não há nada no universo, não há nada no nosso mundo, não há nada em qualquer tipo de estudo detalhado sobre qualquer coisa que também não tenha que ser descrito pelas leis da física clássica, pelas leis da física moderna. Mas esse é um outro tema, quem sabe para 2017, 18, 19. Mas o nosso tema hoje chama-se assim, Pensamento e Saúde. E eu fiz questão de colocar aqui a ideia de que vamos lidar com questões de uma fronteira. A gente lembra o Espiritismo na sua origem, Espírito de verdade. Leia-se Jesus. Espiritismo não é apenas para os espíritas de ontem e de hoje, é para o mundo como um todo. E o Espiritismo estabelece fronteiras com todos os ramos do conhecimento. Se vocês me permitissem falar entre, por exemplo, espiritismo e astronomia, passaria da meia-noite.
Mas o nosso tema hoje é numa outra fronteira, muito mais importante para nós nos dias atuais, que é entre a doutrina espírita e a medicina de um modo geral. E a gente vai tratar algumas coisas na questão do pensamento e sua relação com saúde. Vamos ver algumas coisas e vamos ver também aspectos que o Espiritismo nos ajuda a não só nos situarmos, mas compreendermos certas coisas talvez com mais facilidade. Reparem, o nosso mundo, um pequenino planeta azul dentro de um sistema solar, dentro de uma galáxia de 200 bilhões de sóis, e a ideia de uma realidade em que nós todos fazemos parte de um conjunto de bilhões. Nós somos a humanidade terrestre, os seres humanos, as almas humanas, 20 bilhões. E isto aqui não é um mundo de referência, é um mundo que é um hospital. É um grande educandário também, é uma grande escola, mas nós somos almas com deficiências morais, estamos reunidos para reeducação e regeneração. Não é isto? Todos vocês sabem disso. Quando eu digo que não é referência, é porque você não vai sugerir a espíritos de uma certa condição de virem para a Terra para conhecerem o melhor do universo. O melhor do universo nunca esteve aqui, a não ser as coisas da origem de tudo que Jesus cocriou, preparando o orbe terreno para que ele fosse para nós o que foi, é e será no futuro. Mas a ideia é de que esse somatório é um somatório que significa, nos dias atuais, 7,3 bilhões de encarnados, mas espíritas, nós não podemos deixar de considerar os que vivem do outro lado da vida. E Emmanuel, no livro Roteiro, aliás, num capítulo que se chama O Grande Educandário, ele traz a informação de que somos 20 bilhões, ou seja, nós temos 12 bilhões, quase 13, do outro lado da vida. E nós já entendemos isso muito bem. Por quê? Porque nós temos aqueles que estão lá agora, estão vindo depois. Nós estamos agora por aqui, mais cedo ou mais tarde vamos voltar para aquele que é o mundo real. É o mundo propriamente como nosso lar, nossa casa. Isso aqui é um período, não é verdade? Onde nós estamos matriculados para fazermos mais uma etapa da nossa evolução espiritual em parâmetros que só a encarnação permite. Sigamos. Então, se eu somar isto aqui, nós teremos 20 bilhões. Essa é uma característica. E a ideia de estarmos aqui para fazermos aquilo que não fizemos ainda. Reforma íntima, educação moral, educação dos nossos sentimentos e substituição dos vícios pelas virtudes. Não existe uma coisa chamada orgulho, egoísmo e vaidade? Será que isso é de Júpiter? É da humanidade de lá ou é da nossa condição? É da nossa condição. E nós estamos todos precisando, já há muitos milênios, trabalhar essas coisas. Só que agora, com o advento da doutrina espírita, nós temos bases melhores para fazermos algo que é intransferível, que é a nossa recuperação espiritual, em que nós vamos deixar as coisas dos vícios e vamos buscando o espaço novo deixado pelo fato dos vícios irem embora para que as virtudes ocupem esse espaço e nós nos tornemos pessoas mais preparadas, espíritos melhores, almas humanas mais aperfeiçoadas em parâmetros de vida eterna e, portanto, segundo o Evangelho de Jesus, que é guia e modelo da nossa humanidade. Não é assim? Vocês conhecem tudo isso, não é verdade? Então, sigamos. Se eu olho para cá, eu lembro do Livro dos Espíritos, e nele a ideia da hierarquia. Outros mundos, nós não temos muitas informações, mas há mundos de todo tipo. E a Terra ainda é um mundo de provas e expiações, caminhando para um limiar de sua longa etapa
de regeneração, que vai durar milhares e milhares de anos. E outras etapas virão. Quando a gente pensa no nosso tema, pensamento e saúde, o que essas coisas têm a ver? Como é que essas coisas se relacionam? Quando a gente olha para cá, todos esses foram meus pacientes, em situações as mais variadas. Hospital de ensino, ortopedia, situações de pós-operatório, situações de ambulatório. São ex-pacientes, alguns inclusive já se foram. Essa era uma senhora de Portugal, que vivia nos Estados Unidos e que pediu a nossa opinião sobre o que devia fazer com a gangrena do seu pé diabético. Mas ela acaba desenvolvendo insuficiência renal mais grave, a diálise não resolveu e ela acabou desencarnando. O que a gente lembra relacionando pensamento e saúde? É algo para nós. A ideia de que nós adoecemos o corpo, mas antes nós temos aspectos do perispírito que já traduzem propriamente as nossas condições, que são as condições de nossas almas. E as condições de nossas almas, vocês concordam, têm a ver com o todo de tudo aquilo que nós já pensamos nos milhares e milhares de anos que os nossos espíritos, as nossas almas, já viveram. Tanto em encarnações semelhantes a essas, como na erraticidade no mundo espiritual. Não é assim? Vamos adiante. Considerando algumas questões, o que é o pensamento? Todo mundo lembra de um filósofo, lá de meio milênio atrás, René Descartes, e ele falava: a essência do homem é pensar. Vamos lembrando algumas ideias, depois vamos correlacionar com a doutrina espírita. E ele dizia lá atrás: sou uma coisa que pensa, isto é, que duvida, que afirma, que ignora muitas, que ama, que odeia, que quer e não quer, que também imagina e que sente. Logo, quem pensa é consciente de sua existência. E aí vem aquela frase famosa: penso, logo existo. Muitos de vocês viram isto na escola há alguns anos atrás, talvez até há muitos anos atrás. Sigamos. Pensamento e pensar são, respectivamente, uma forma do processo mental. Onde mora a mente humana? O que é isto? Pertence ao cérebro humano? Se eu examino o cérebro humano através de ressonância nuclear magnética, por exemplo, eu vou encontrar os pensamentos? Não vou. Se eu fizer um estudo anátomo-histológico dos tecidos cerebrais, eu encontro a origem dos pensamentos? Muito bem, hoje em dia, nós vamos falar isso nas jornadas, há uma ideia de que a ressonância nuclear magnética funcional, que é algo que colore a anatomia do cérebro, facilitaria que nós entendêssemos, por exemplo, o que tem a ver o cérebro e a felicidade. Qual é a área que se acende quando uma pessoa tem uma vivência que para ela é uma vivência feliz? Mas mesmo assim, há uma área que se acende. Mas isso não quer dizer que é o cérebro propriamente que gera a felicidade. A ideia qual é? A mente é do espírito, é da alma imortal. O cérebro é uma região fundamental da nossa constituição orgânica, onde muitas coisas se manifestam, mas a mente é do espírito. Tanto é que quando o espírito se vai e a pessoa desencarnou, já não há mais nada no cérebro que lembre a realidade do espírito e a realidade do ser pensante. Sigamos. Pensamento e pensar são uma forma do processo mental, então isso é do espírito, ou faculdade do sistema mental, da alma. Pensar permite aos seres humanos modelarem o mundo. O mundo foi realizado, afora aquilo que nós já recebemos pronto,
Tudo que foi construído foi pelo ser humano, ao longo de tudo aquilo que ele imaginou, pensou e realizou. Não é verdade? Pois bem, e com isto, lidar com o mundo de uma forma efetiva e de acordo com as suas metas, planos e desejos humanos, espirituais, independente de espíritas ou não. Uma ideia para nós guardarmos: o pensamento é construto e construtivo do conhecimento. O que significa isso? Tudo que nós chamamos de conhecimento, que é patrimônio da humanidade ou de uma humanidade qualquer, se nós nos referimos ao conhecimento no planeta Terra, isto tem a ver com tudo aquilo que os espíritos humanos, ao pensarem ao longo dos milênios, foram elaborando e construindo. Não é verdade? Mas uma vez havendo o conhecimento, época atrás de época, nós vamos ver o conhecimento influenciando a nossa maneira de pensar. Essa é a ideia. Sigamos. O principal veículo do processo de conscientização é o pensamento. A atividade de pensar confere ao homem, vejam se não é isto, asas para mover-se no mundo e raízes para aprofundar-se na realidade. E é este aspecto característico dos nossos espíritos que nos permitem que nós alcemos voos que vão, portanto, muito além da nossa condição biológica, física, que nos mantém na superfície do planeta. E nós podemos imaginar, criar e fazermos coisas extraordinárias por essa condição dos nossos espíritos, que é a nossa condição de pensar. Vejam lá, vocês talvez conheçam, é um psicólogo americano, já desencarnado, ditou algumas mensagens pela mediunidade de Chico Xavier. Há alguns livros que trazem essas mensagens. Um dos fundadores da psicologia moderna, ele diz: o fluxo do pensamento caracteriza a consciência e a capacidade de pensar é inerente ao ser integral, aos nossos espíritos, às nossas almas. E ele diz: o pensamento é flexível, volátil, fácil de mudar e pode ser controlado por treinamento. Quando a pessoa medita, quando a pessoa ora, nós estamos exercendo pela nossa vontade controle, não nas palavras, porque as palavras são um aspecto secundário, mas naquilo que nós geramos pela nossa condição de pensar e de sentir. O pensamento humano é contínuo, o dos animais é fragmentado. Ou seja, se eu imagino o elefante, o golfinho, um chimpanzé, todos pensam. Mas da forma como nós pensamos, não. Nós não podemos parar de pensar. Não é verdade? Eu vou brincar, eu vou deixar o número do meu celular. Se um de vocês entender, olha, fiquei 2 horas sem pensar nada, vocês me telefonam, que eu vou querer vir a Lisboa para conversar com você de perto. Porque isso é um prodígio, isso não é da natureza humana. A natureza humana é uma coisa do pensamento contínuo e não intercalado com períodos de ausência da condição de pensar. Sigamos. Vejam lá, é governado pela razão, o pensamento, e também pelas emoções, sentimentos e paixões, na nossa condição de espíritos humanos que vivemos na Terra. Todo mundo ouviu falar, talvez, em Ernesto Bozano. Há livros espíritas em língua portuguesa deste autor italiano. E ele diz que o pensamento são forças plásticas, junto da vontade, organizadoras da natureza. Olhem que coisa linda! Elaboradas pela mente do espírito. Portanto, o pensamento não é função do cérebro, que executa os comandos da mente. E a mente é de onde? É do espírito, é da alma, como vocês já têm, como uma ideia independente de qualquer estudo. Pelo pensamento, o indivíduo cria formas pensamento. Ouviram falar disso? Ideoplastia, criações mentais. Quando a espiritualidade nos observa, quando espíritos desencarnados de certas condições espirituais, morais,
nos olham, eles têm uma ideia de quem nós somos. Nós não podemos falsear nada na suposição de que eles vão nos ver bonitinhos quando nós não somos. Por quê? Porque tudo que nós pensamos não só banha a nossa condição humana como um todo, inclusive o mundo celular, mas também se irradia à nossa volta. E a ideia qual é? Aquilo que nós pensamos ao longo de décadas vai como que se fixando na nossa atmosfera, no nosso entorno. E aí a espiritualidade nos conhece. Sabe o que a gente andou fazendo, o que a gente deseja, como é que nós construímos a nossa realidade e assim por diante. Por isso, e por perceberem tantas dificuldades em nós, que eles nos ajudam tanto. Através de 1000 modos, e um deles, o mais importante de todos, especialmente nos dias atuais e para o futuro, o advento da doutrina espírita, para que nós conheçamos essas coisas e saibamos pautar as nossas atividades, as nossas vidas, o nosso dia a dia, de uma maneira nova, como nós não sabíamos fazer antes. Não é verdade? A ideia do Espiritismo como evangelho redivivo, como consolador prometido, tem a ver com este tema, como nós vamos ver até 11h30, 15 para meia-noite. Não se preocupem, já está tudo combinado. Sigamos. Olha lá, vocês ouviram falar disso? Psicosfera planetária? O que é isto? É aquilo que existe no entorno do nosso mundo. Se eu buscar pessoas, indivíduos, eu tenho uma psicosfera daquele indivíduo. Mas ao longo dos milênios, tudo que nós pensamos, nós fomos projetando em torno de nós. Fomos reencarnando em vários locais. Então o mundo é saturado daquilo que nós estamos emitindo na direção da realidade espiritual, de uma maneira concreta, isto é palpável. Se eu buscar um médium de uma condição tal que se desdobre, mantendo a consciência e se afaste da Terra, ele não vai ver um planeta azul, bonitinho, como os astronautas veem na Estação Espacial Internacional a cada volta. Estão olhando a Terra de uma forma extraordinária, do ponto de vista científico, toda azul. Mas ela não é assim. Há lugares onde nós temos tons diferentes, de cinza mais claro, mais escuro, e regiões escuras. Por quê? Guerra. Nós temos 5.000 anos de história registrada da humanidade e nós nunca tivemos 100 anos de paz. Por isso tantos conflitos até hoje. Por isso guerras espalhadas pelo nosso mundo na atualidade, ainda agora. E a ideia qual é? Essa psicosfera, essas criações mentais, o coletivo dessas criações mentais individuais, gera a psicosfera planetária. Muitas vezes uma pessoa chega num lugar e não se sente bem. Por quê? Porque o ambiente é um ambiente saturado de vibrações equivocadas, eu diria. De um outro modo, em vez de sadias, malsãs. Entende isto? Existem lugares que são lugares na Europa de visitação turística, mas a pessoa entra e deseja ir embora. Nem aproveita para conhecer bem o tal lugar. Tal o que ali se deu, numa certa altura, impregnando aquela atmosfera, e as pessoas que têm umas anteninhas psíquicas, elas percebem aquilo, elas sentem, ficam constrangidas e se afastam. Isso pode acontecer em uma casa de uma família, quando há muitas dificuldades, no sentido de quem já viveu ali e que dramas ali ocorreram, aconteceram. Muito bem, só para lembrar para nós, isso aqui é um encarnado. Tem corpo físico, tem perispírito e tem espírito. E aí eu pergunto para vocês, quem pensa? Onde é que está a estrutura mental da vida do espírito? No espírito. Se nós estamos falando do encarnado, eu posso usar aqui a palavra alma, seguindo a codificação kardeciana. Alma é o espírito encarnado. Mas para nós, tanto faz eu dizer alma ou espírito, eu estou querendo dizer
da condição dos filhos de Deus, que agora, ou há muito tempo, têm a condição de viverem em humanidade, a condição de espíritos humanos. Porque há os sub-humanos. Os animais, os vegetais são sub-humanos, não é verdade? Sigamos adiante. Pensamento, portanto, é uma radiação da mente espiritual, corpo mental do espírito. Vejam só, radiação eletromagnética. O que é exemplo de magnetismo? Raio-x, micro-ondas, raios cósmicos, a luz, as cores do arco-íris, cada uma tem uma frequência, mas tudo é eletromagnetismo. Então a ideia qual é? Quem revela, quem soube nos falar a respeito? André Luiz. Ninguém mais falou disto no sentido de antes de André Luiz. Em vários livros ele traz a ideia de que somos seres que irradiamos ondas eletromagnéticas do pensamento. E estas ondas, ela tem, como todo eletromagnetismo, uma característica dupla. Funciona como onda, mas também funciona como, vamos dizer assim, pacotes de energia, os fótons do pensamento. Muito bem, a ciência não comprovou isto ainda, a ciência oficial ou acadêmica, mas em pelo menos 3 livros de André Luiz ele descortina para nós esta ideia. Sigamos, vamos ver o que isto importa para nós hoje. Está, portanto, se o pensamento é eletromagnetismo, está associado ao campo eletromagnético do pensamento, à força do pensamento e à energia do pensamento. Se a gente pensa muito em matemática e deseja resolver problemas que nós não estamos como que preparados, nós não cansamos a nossa mente, nós perdemos a energia mental ao fazermos os exercícios e os estudos. Então tudo isso faz sentido para nós, mas sigamos. Olha lá, é ponderável o pensamento. Não há uma ideia de que pensamentos negativos podem constranger. Não há uma ideia, que eu não sei se também existe em Portugal, de que existem plantas sensíveis aos pensamentos das pessoas e existem pessoas que têm um padrão tal que as plantinhas se ressentem e às vezes murcham, ou pelo menos não há essa ideia, para que a gente veja uma primeira correlação entre pensamento e estrutura celular. Muito bem, os fótons do pensamento, então, é uma característica dupla. Onda, não existe telepatia. Você não está pensando em alguém que você não vê há muitos anos, e daqui a pouco a pessoa vive num outro país bem longe, e daqui a pouco toca o telefone e é aquela pessoa que você não conversa há muito tempo. Então existe transmissão. Quem é que permite a irradiação para longe dos pensamentos? O caráter ondulatório da radiação eletromagnética do pensamento. Muito bem, lá do centro coronário, passando para o perispírito, para o córtex cerebral, sistema nervoso, todas as células até o exterior. Querem ver uma curiosidade para o nosso tema surgir de novo agora? Existem muitas doenças no planeta Terra, nos seres humanos. Muitas delas, apesar de 5.000 anos de medicina, da Grécia, do Egito até agora, nós não temos ideia por que as pessoas adoecem daquela doença. Temos alguma ideia, querem ver? Diabetes. É uma grande epidemia mundial. A gente sabe que a glicose é alta, a gente sabe que a insulina está deficiente em caráter absoluto ou relativo, mas de onde vem? Do pâncreas, onde a insulina é feita, é verdade, mas de onde vem tudo isto? Nós não sabemos. Por quê? Porque para sabermos do lúpus eritematoso sistêmico, sabermos melhor de Alzheimer, sabermos melhor dos ataques cardíacos e outras coisas, nós vamos ter que mudar o foco para uma medicina que contemple o perispírito e a alma imortal. Essa é a medicina que está chegando e que a gente vai conversar um pouquinho lá nas jornadas nos próximos dias. Pois bem, então a ideia qual é? De que temos muitas coisas para vermos. Sigamos. Pensamento é radiação eletromagnética, de tal maneira que é relativamente complexo, mas ao mesmo tempo é simples. Sigamos.
É como ondas de rádio, de raio-x, de raios cósmicos, tem propriedades de onda e de partícula. E aí irradia-se a curtas e grandes distâncias, interage com a matéria. Lembra da plantinha que murchou? Especialmente o nosso corpo e sua vizinhança, e no mundo espiritual, onde a matéria é mais sutil. Então, quando eu falava das doenças, que não se sabe de onde vêm, por exemplo, há uma infinidade de hipertensos no mundo. Hipertensão arterial sistêmica é uma outra epidemia. De onde vem isso? Em 95% dos casos dos hipertensos, nós não sabemos de onde ela vem. De onde a doença surge? Palavra de cardiologista. Isso significa que esse tema tem a ver conosco. E os nossos pensamentos interagem com os nossos órgãos e sistemas orgânicos e as nossas células. Vamos ver isso melhor já já. Outra ideia, a espiritualidade, a começar por Emmanuel, fala de um oceano de vibrações. Quem gerou este mar imenso de radiações eletromagnéticas da psicosfera da Terra? Nós mesmos. Nós estamos matriculados nessa escola há muitos milênios, diria incontáveis milênios. Ninguém aqui nasceu ontem ou na vida passada. Nós somos seres multimilenares fazendo toda uma jornada longa de evolução espiritual para chegarmos a ser espíritos felizes no futuro. E em toda essa caminhada nós temos errado muito. E o que gera o erro? Os pensamentos equivocados. Então, se nós já erramos muito, a cada corpo que nós tomamos, porque o espírito é o mesmo, o perispírito é o mesmo, mas cada corpo é novo. E cada vez que nós encarnamos, tomamos um corpo novinho em folha. Ao longo dos anos, nós vamos passando o que está no perispírito para a realidade do corpo. E aí, de repente, vem um cancro qualquer. Que muitas vezes não é qualquer, ele pode ser determinante de um conjunto de padecimentos que aquela doença pode nos trazer. E traz, como tantas outras. Vamos continuar correlacionando. Buscando a codificação, buscando a doutrina. Pensamento é o atributo essencial do Espírito Eterno. O que quer dizer isso? A ideia de que nós somos os espíritos em função do que nós pensamos. Os espíritos bons são espíritos que há muito tempo têm um determinado parâmetro de qualidade do pensar e do fazer. E a gente lembra, o fazer começa onde? No pensar e na vontade. Não é assim? Cada gesto, cada atitude que nós realmente concretizamos, que vai ter efeitos benéficos para nós e para todos, ou efeitos menos bons, começaram onde? Nas nossas criações mentais. Diga-se, nos nossos pensamentos. Muito bem, então se nós nos inundamos das nossas irradiações mentais, uma hipótese de trabalho é a ideia de que não sabemos de onde as doenças vêm, mas uma coisa é certa, elas vêm de nós mesmos. Podem existir espíritos obsessores, desejando agravar aquela condição, mas isso é uma outra questão, importantíssima. Mas, na essência, nós somos os responsáveis, ou pela nossa saúde física e mental, ou pela falta de ambas. Não é assim que a gente pode pensar? Então, sigamos mais um pouquinho. O pensamento é o propulsor e construtor da vida. Reparem, mesmo num mundo semiprimitivo, ou chamado de provas e expiações como a Terra, é assim. Imaginem o que nós temos no universo afora. Não é? Na verdade, todos os espíritos, filhos de Deus e o próprio Deus, são espíritos que pensam o tempo todo. E o pensamento é o grande construtor da vida pequena, da vida modesta, mas das grandes coisas notáveis ou prodigiosas do universo divino. Existem espíritos humanos que colaboram na gênese de mundos.
Se você abre a janela, você percebe uma estrela ou outra à noite, uma noite clara. Mas só a nossa Via Láctea tem 200 bilhões de sóis e seus planetas. Quem é a nossa galáxia vizinha? Vale uma caixa de bombons. Das boas, hein? Uma caixa de bombons, quem souber. O nome, pelo menos. Não é um tema, por isso eu brinco com os bombons. Não é um tema que vocês talvez tenham uma certa familiaridade, mas chama-se Andrômeda. Vocês sabem quantos sóis ou estrelas tem Andrômeda? 1 trilhão. 1 trilhão. Para que a gente entenda as questões do pensamento no sentido mais amplo da construção da vida, da evolução e do universo. Na Terra e em qualquer parte, no sentido da felicidade do espírito imortal. Olha Kardec, o que ele diz na Revue Spirit, dezembro de 1868? Sem o pensamento, o espírito não seria espírito. Fique bem isto para nós. Para o Espiritismo, é o elemento nobre, modelador das ações dos espíritos, através dos fluidos etéreos. Um outro momento, quem sabe, vamos ver fluido cósmico universal, fluido vital e outras coisas lindas do universo, mas e que vão também nos trazer elementos em relação a isto. Allan Kardec, na Gênese, diz: pensamento é a grande oficina ou o laboratório da vida espiritual. O pensamento e a vontade são para os espíritos aquilo que a mão é para o homem. Ou seja, o que nós temos que manipular, manusear, a espiritualidade faz pensando. E a gente lembra, nós também somos espíritos, iguais a eles. Apenas as nossas condições de criação são limitadas, porque nós somos espíritos imperfeitos ainda. Mas nós estamos nos preparando para criações cada vez mais lindas, como aquelas que há incontáveis milhões e milhões de milênios espíritos superiores vêm fazendo, vamos dizer assim, como emissários de Deus, em toda a realidade do universo afora. Sigamos. Pensamento não é a própria alma que se transporta? Quem perguntou isto? 2 caixas de bombom. Allan Kardec. Allan Kardec pergunta: o pensamento não é a própria alma que se transporta? E o Espírito diz: quando o pensamento está em alguma parte, olha que lindo isto, a alma também aí está, pois que é a alma quem pensa. O pensamento é um atributo, está lá na 89A. Características do ser humano. Da evolução do princípio inteligente, Deus individualiza o espírito humano, criado simples e ignorante. Lá atrás, com respeito a nós. Mas Deus está sempre criando espíritos novos, vamos dizer assim. Vocês conseguem imaginar Deus fazendo assim um repouso e deixando de fazer aquilo que ele vem fazendo ao longo de todas as eras da humanidade? Claro que não. Então a ideia qual é? Simples e ignorante. Outra ideia que nos distingue dos animais: o nosso pensamento é contínuo. Nós temos consciência de nós mesmos e os animais não têm, e a ideia do livre-arbítrio. Não é isso que nos caracteriza? Então olha como um tema vai como que chegando a determinados outros aspectos que são úteis para nós. Relações do pensamento, vejam só como é importante o nosso tema. Pensamento, porque tem a essência do espírito, o realizando, tem a ver com as ideias, o raciocínio e o conhecimento de um modo geral. As ações, as atitudes, livre-arbítrio, as escolhas, as livres decisões, tudo é pensamento. A vontade. Se a gente aprende que na hora de ministrar o passe, nós impomos as mãos e devemos estar atentos àquilo que estamos fazendo e exercendo a vontade de transferir os fluidos pelas extremidades dos nossos dedos, nós usamos a vontade nesse exemplo a partir do pensamento. E fora o resto todo. Memória. Não existe memória sem pensamento.
nem pensamento depois sem memória. Consciência, intuição, comunicação espiritual e mediunidade. Como é que os espíritos se comunicam com os encarnados? Pelo pensamento. De perispírito a perispírito. Mas a ideia, como é que se dita uma psicografia? Como é que o médium funciona psicofonicamente? E assim por diante. Pensamento do espírito para com o encarnado. E uma outra ideia que a gente esquece. Nós encarnados somos seres pensantes, igualmente. E nós nos comunicamos no dia a dia de uma maneira velada com os espíritos desencarnados. A gente não aprende no colégio que há obsessão, a persistente ação prejudicial, só que a gente só lembra de desencarnados para encarnados. Mas também tem daqui para lá, tem de lá para lá entre eles, e daqui entre nós, uns aos outros. Não é assim? Mas esse é tema, eu acho que já estamos em 2020, planejando o futuro, que é um tema também importante para nós. Deslocamento. Eu não comentei com vocês que uma pessoa pode, como que, sair do corpo e visitar, vamos dizer assim, uma região do espaço em que ela veja o planeta Terra de longe? O que é isto? Deslocamento espiritual. Deslocamento espiritual significa o quê? Quem que se desloca? Olha Kardec, é a alma, onde o pensamento está, a alma vai. E os médiuns em desdobramento, alguns raramente, podem se projetar a uma outra cidade, no mesmo planeta, ou mesmo sair fora propriamente do campo gravitacional da Terra. Deslocamento espiritual, saúde e doença, agora é o nosso tema. Evolução material e espiritual, quem é que evolui? A matéria também, ela evolui pelo pensamento. É a partir das coisas, dos bons pensamentos, que a própria matéria também evolui. Seja os elementos subatômicos, o átomo de um modo geral, as moléculas de um modo geral. Por que, dependendo do meu jeito de pensar, a minha molécula de DNA do núcleo da minha célula pode adoecer e gerar uma neoplasia, um cancro qualquer? Porque há uma relação entre estas coisas. Moléculas impregnadas do nosso pensar do dia a dia. E isto pode ser algo que nos remeta a termos um corpo sadio ao longo das décadas da vida, ou não. Não vou nem entrar no âmbito hoje da doença mental, que é para vocês irem assistir também lá nas jornadas, em que se vai falar disso sobejamente. E a questão da relação entre pensamento e sentimentos. Mas isso nós não vamos ver hoje. Evolução em dois mundos. Lembram dessa obra? André Luiz dizendo que pensamento é fluido mental, matéria mental, e que tem suas características. Olha ele dizendo que pensamento é eletromagnetismo. E ele coloca junto quimio-eletromagnéticas, em unidades mensuráveis, como se fosse a tabela periódica dos elementos químicos, que os escolares em algum momento conheceram. Ele continua, a partícula do pensamento, como corpúsculo fluídico, tanto quanto o átomo, é uma unidade na essência e que subdivide pela quantidade, qualidade, comportamento e trajetória dos componentes. E ele vai nos instruindo. O que é isso? Doutrina espírita. Doutrina espírita indo adiante da ciência, porque a ciência comum ainda não tem elementos para estudar desta forma as nossas coisas. Olha o que ele diz. Temos o átomo material. O urânio não pode ser usado numa usina para manter a energia e tudo funcionando de uma cidade qualquer, mas também existe a bomba atômica. Então, o urânio em si, da natureza, ele é capaz de servir para o bem ou para o mal. A mesma ideia ele compara. A partícula do pensamento, embora viva e poderosa, na composição em que se derrama do espírito. Olha que jeito lindo de colocar. Vai fluindo, vai banhando o que está em volta. É igualmente passiva perante o sentimento. A relação entre a qualidade do sentimento e o que nós vamos fazer com o que nós pensamos. Que lhe dá forma e natureza para o bem ou para o mal, convertendo-se por acumulação ou em fluido gravitante ou libertador, ácido ou balsâmico, doce ou amargo, alimentício ou esgotante,
vivificador ou mortífero, segundo a força do sentimento que o tipifica. A gente começa a compreender por que a gente adoece. Ah, mas eu tenho pensado, tenho orado muito agora. Muitas vezes agora que conhece o Espiritismo, muitas vezes agora que a doença bateu na porta, chegou, entrou, faz parte da nossa vida. Mas e antes? E nas vidas anteriores, onde não havia doutrina espírita? E há muito mais tempo atrás, onde não havia cristianismo? Estávamos nós, vamos dizer assim, construindo o nosso destino. Nos domínios da mediunidade, a lâmpada cujo bojo se faz luz, essa lâmpada, arroja de si mesmo os fótons, que são elementos vivos da natureza a vibrarem no espaço físico. As luzes não estão acesas? E aí ele compara esse tipo de luz, a nossa alma, em cuja intimidade se processa a ideia radiante, lança fora os princípios espirituais com que influenciamos ou influímos no espaço mental. Lembra da psicosfera? Lembra da ideia de aura, que a gente não falou, porque tem uns detalhes que nós não vamos ver hoje. Olha que lindo, o pensamento não escapa às realidades do mundo corpuscular. Então, se ela é corpúsculo, fótons, ela interage na matéria. E a nossa célula pode adoecer. Mas também a nossa célula pode ser assim um mundo pequenino de vibrações lindas, porque nós vamos também podendo, por opção, por consciência destas coisas, irmos nutrindo a nossa condição biológica como um todo de coisas maravilhosas, porque como filhos de Deus também somos capazes das coisas mais lindas do universo. Não é assim? Sigamos adiante. Olha, Emmanuel, olha o nome do livro, Pensamento e Vida. Pensamento é o gerador dos infracorpúsculos ou das linhas de força do mundo subatômico. Criador de... Ele volta e repete André Luiz. O nosso pensamento pode gerar correntes de bem ou de mal, grandeza ou decadência, vida ou morte, saúde ou doença, segundo a vontade que o exterioriza e dirige. Vícios da mente, atitudes destrutivas, lesões do perispírito, relacionamentos difíceis. Será que eu estou me referindo à nossa humanidade? Será que eu troquei o slide e estou falando de um outro mundo que não é a Terra? Ou tem um pouco a ver conosco essa história? E a ideia dos desajustes de todo tipo. O que é isto? Um encarnado de novo. Corpo físico, perispírito, que tem a mesma forma, e a centelha divina, que é a alma imortal. Aonde é que tudo acontece? A nível do nosso espírito ou alma. Ação e reação. Olha que coisa linda que ele ensina. Porque a física moderna já tinha surgido. A mecânica quântica, a teoria da relatividade, são os dois grandes elementos da nova física. Muito bem, e aí ele fala de Silas. Diz que o pensamento é força viva e atuante, cuja velocidade supera a da luz. Isso é extraordinário, isso é revelatório. E o Espiritismo não é uma doutrina reveladora de verdades que antes nós não conhecíamos, de Kardec para cá, especialmente Kardec, André Luiz e Emmanuel, Humberto de Campos e outros. Pois bem, a ideia supera a da luz. Qual é a velocidade da luz no vácuo? 300 mil quilômetros por segundo. Então o que é táquion? O que é taquicardia? Se a gente corre, se a gente leva um susto, o que acontece? A gente fica taquicárdico. A pessoa está apaixonada. Taquicardia na certa. Não é verdade? Muito bem, isso existe, é a nossa realidade. E o que é velocidade acima da luz? São os táquions. Então ele está revelando aqui uma coisa que a própria física tem como novidade, a ideia de coisas acima da velocidade da luz. E aí a gente vai ver um pequeno detalhe e num outro momento, quem sabe no futuro, algumas coisas mais aprofundadas. Toda mente é dínamo gerador de força criativa, produzindo pensamento. Olha, nós somos dínamo. A nossa mente espiritual é um dínamo, que atua a feição de onda, projetada com velocidade muito superior à da luz. E aí vejam, não vou falar muito disso, isso é um tema de uma palestra.
Conhecem esse livro? Isto é uma delícia, mas temos que ler com um certo cuidado, porque ele vai falar de coisas delicadas que nós antes não conhecíamos. A ideia das 7 esferas da Terra, livro febiano, de um autor encarnado até hoje. Esse livro já tem uns 20 anos. Pois bem, nós estamos aonde agora? Na crosta? Porque estamos encarnados. Na verdade, eu subi de um avião, estou a 10 mil pés. Tudo bem, mas vai ter que aterrissar. Então nós somos da crosta, verdade? Muito bem. Nós não ouvimos falar de umbral? Nós temos que ter um cuidado aqui. Quando as pessoas desencarnam ou convivem com as pessoas que estão na crosta, que umbral é este? É umbral, mas é um umbral médio. Tem pessoas que desencarnam e ficam em casa, por afinidade, estão vivendo lá há décadas, às vezes nem repararam que desencarnaram, falam com os familiares e eles não respondem. Bem típico isto. Muito bem, o que é isso? É umbral. Se eu vou abrir um caso de um doente no hospital, os médiuns vêm numa terapia intensiva, no mesmo leito do CTI ou da UTI, vários desencarnados, que em vez de serem guiados para uma realidade melhor, permanecem ali. O que é isto? Umbral médio. Mas André Luiz, quando desencarnou, ele não desceu? Ali era constrangedor. Como é que é o nome daquilo? Umbral inferior. Eu não posso comparar aquele umbral onde o próprio André Luiz, quando encarnado, vivia, na vizinhança do umbral médio. E vocês não leram Nosso Lar ou viram filme? Quando vocês leram Nosso Lar, vocês não quiseram propor para a espiritualidade, para a veneranda, que quando desencarnassem, pudessem viver naquela colônia? Quem é que leu o livro e não pensou assim? Quase todo mundo. Aí eu pergunto para vocês, a cidade chamada Nosso Lar, onde é que ela é? Onde é que ela se situa? No umbral, só que é um umbral superior. Como é que eu vou comparar médio, inferior e superior? Não posso. Então, quando eu usar a palavra umbral, o certo é o adjetivar. Entenderam? Porque senão fica entendido um tom pejorativo do umbral inferior. E nem todo umbral é inferior. Exemplo, Nosso Lar e tantas outras colônias existentes no mundo afora, no plano espiritual. Nosso Lar é apenas aquela que nós conhecemos um pouquinho. Verdade? Por que a gente está lembrando isso? Vamos ver. Para cima do umbral superior, arte, cultura e ciência. Mais acima, amor fraterno universal, diretrizes do planeta mais alta de todas. Mas para baixo do umbral inferior, trevas e abismo. Esse é um estudo que nós podemos fazer, é um estudo importante, porque conhecer a casa planetária do ponto de vista espírita e espiritual é algo de autoconhecimento também, para que a gente entenda certos mecanismos. Vocês conseguem se imaginar num lugar como esse? Conseguem se imaginar assim? Esse aqui é André Luiz. Sigamos adiante. Agora melhorou. Isso aqui é um hospital. Aqui é o governo da colônia. O que vocês acham dessa moça? Ela não está bem? O que vocês acham que é o padrão dos pensamentos dela? Bom, não é? Isso você percebe pelas características, e os médiums, que têm evidência, veem isso o tempo todo. Olha, eu estou olhando para o relógio olha para mim atentamente. Eu tento uma negociação mental com o relógio, mas ele está assim muito austero, não é? E tipo assim, olha, não tem conversa, essa história de meia-noite, nem pensar, como se diz no Brasil, não sei como é que é aqui. Muito bem, eu acho que isso eu vou deixar para uma outra hora, mas é muito bonito a ciência procurando encontrar coisas que o Espiritismo nos ajuda o tempo todo. Então, nós não vimos por André Luiz que o pensamento tem a ver com eletromagnetismo? Agora eu vou ter que ter uma ideia nova, porque um mexicano físico fez uma experiência linda que ninguém podia imaginar de onde ele aventou fazer aquela experiência e acaba concluindo um modelo quântico agora para o pensamento. Qual é a ideia? Pega 2 pessoas amigas entre si, pensando durante meia hora uma na outra. Coloca uma numa sala num prédio, coloca outra numa sala, outra de um outro prédio.
coloca um aparelho de eletroencefalograma na cabeça de um e na cabeça de outro. E coloca, não sei quem é dessa área, já ouviram falar em gaiola de Faraday? O que é gaiola de Faraday? É uma blindagem eletromagnética perfeita. Ou seja, se eu estou dentro de uma gaiola de Faraday, nenhum eletromagnetismo entra, nenhum eletromagnetismo sai. E os dois estavam dentro de gaiolas de Faraday. Ou seja, se pensamento fosse apenas eletromagnetismo, significa o quê? Não pode haver interação entre os dois. E houve. Quando um deles é estimulado com luz estroboscópica, o eletroencefalograma dele se altera. Imediatamente o outro lá no outro prédio se altera igual. Ou seja, tem coisa linda para a gente examinar. A ideia de que pensamento tem uma base dos chamados fenômenos não locais da física moderna, fenômeno quântico. E aí nós vamos entender, por exemplo, na literatura espírita, Filomeno de Miranda, quando ele diz que toda vez que uma pessoa, encarnada ou desencarnada, cumpre as leis de Deus e age amorosamente, beneficiando as criaturas à sua volta, a humanidade inteira sobe. Mas é a mesma lei. Ela também diz o contrário. Toda vez que alguém age criminosamente, numa guerra qualquer, extrapolando a sua violência, ela se compromete, mas ela não retrograda, claro. Não é? Não há retrogradação na lei, mas há compromisso maior. E aí o que acontece? Aquela descida pelo peso kármico que aumenta faz descer a humanidade inteira, num certo sentido. Por isso que um autor, que é um físico renomado, conhecido no mundo todo, chamado Stephen Hawking, aquele da cadeira de rodas, lembram dele? Escreveu Uma Breve História no Tempo, quando no livro O Universo numa Casca de Nós, ele diz: uma borboleta batendo asas em Tóquio pode fazer chover em Nova York, ou em Lisboa, ou em Algés. A ideia qual é? A ideia de relações entre coisas que nós, com as nossas visões, nossos olhos ainda míopes para certos aspectos da natureza, não conseguimos perceber. E a física vem se adiantando e revelando essas coisas, e isso tem a ver. Olha lá que bonitinho, o paciente com o eletroencefalograma, olha lá o nome do pesquisador, Jacobo Grimberg Zilberbaum. E aí ele começa a trabalhar o modelo quântico da consciência, chamado experimento de interações não locais. E a ideia, a gente não tem uma ideia linda de rebanho? Quem é o pastor? Como é que é o vínculo das ovelhas entre elas todas, encarnadas e desencarnadas? Como é que é o vínculo daquele que ora dentro do seu templo cristão e estabelece pela oração, pelo pensamento elevado, vínculo com todos aqueles a quem ele deseja ajudar? E quando ele roga a Deus e a Jesus e aos bons espíritos a assistência espiritual, o que é isso? É um fluxo e contrafluxo de pensamentos? E independente se o modelo para descrever é eletromagnético ou quântico, tudo nos aproxima, tudo nos irmana. E se nós temos essa ideia, nós entendemos que nós só temos que fazer o bem em todas as suas possibilidades. Porque tudo que não for isto é algo que prejudica a muitos e, em especial, a origem, que somos nós. E vem a doença em função disso. Ah, o tio aqui. Quem é esse tio? Einstein. Esse é um tio bacana. Muito bem, olha só. Isso é de agora. Físicos chineses mediram a tal velocidade que chamava tanto a atenção de Einstein, que é a ideia dos táquions. E ela já foi quantificada 10.000 vezes mais rápida que a luz. Na codificação, na época de Kardec, no século XIX, ainda se trabalhava com a atomística de Dalton e a ideia de que o átomo não podia dividir. E ele começou a ser dividido, prótons, nêutrons e elétrons, quarks e gluons, e assim por diante. Hoje, as pessoas falam nas escolas de coisas que nós só vamos ter ouvido falar se nós nos enfronhamos naquele tal estudo. Esse foi o experimento. Quem é essa tia? Essa é uma tia bacana. Como é que é o nome dela?
é Joana. Olha o que ela diz. O cultivo de pensamentos anestesiantes ou tóxicos produz insuspeitados danos ao próprio indivíduo, ao meio em que ele se movimenta, à sociedade de que faz parte. Joana de Ângeles. Não te descuides do que pensas, do que aspiras, do que falas e de como ages. Da mente procedem todos esses passos, e se não tens a disciplina ou a mente disciplinada, habituada aos bons direcionamentos, sofrerás as correspondências da reciprocidade. Lei de causa e efeito, ação e reação, lei da responsabilidade pessoal e assim por diante. Esse é um pensamento, essa é a fotografia eleita, a mais bonita de todas na internet. Isso é no Japão, é um jardim de um caramanchão no Japão. Eu não sei se essa palavra é conhecida aqui, caramanchão ou carramanchão. Muito bem, o homem semeia um pensamento e colhe uma ação. Semeia um ato e colhe um hábito. Semeia um hábito e estabelece um caráter. Semeia um caráter e colhe um destino. Onde é que tudo começa? No pensamento. E aonde tudo termina? Na nossa realidade, no nosso futuro. Esse é um livre pensador indiano, conhecido de alguns lugares. Só para lembrarmos algo para o futuro, para não nos adiantarmos muito. Pensamento, no nosso cérebro humano, são 100 bilhões de neurônios. De cada um de nós. 50 trilhões de células no adulto, aproximadamente. Olha o que já se vê hoje, biofótons ou luz celular. Há poucos anos ninguém conhecia isso. E hoje você consegue pegar um paciente e, através de artifícios e dispositivos, medir zonas da irradiação de luz de cada célula. E o que isso tem de importância para nós? Isso interage com o aspecto luminoso da radiação eletromagnética da nossa maneira de pensar. Olha lá, biofótons. O que são? Todas as células vivas emitem uma radiação muito fraquinha, na condição de micro-ondas, e tem uma natureza de luz coerente ou laser. Muito bem. O que acontece? Nós vamos ver isso trazido pelo próprio André Luiz. Os biofótons parecem ter um impacto decisivo nos processos de comunicação e integração entre as células. Ah, mas eu não sabia que tinha isso, mas tem, e tem muito mais coisa. Relação da consciência, espírito e o organismo físico. O que é isso? Chama-se de uma outra maneira, paradigma mente-corpo. Não é? A relação de tudo que a gente pensa e das nossas criações mentais com o nosso corpo físico, seja o mundo celular de um modo geral, que se organiza em órgãos, aparelhos e sistemas orgânicos. Não é assim? Então, se há essa relação, nós vamos vendo que o DNA do núcleo das células pode receber propriamente o impacto do nosso padrão mental. Então, existe um pesquisador que não é espírita, Tyler, professor emérito de Stanford, que fala a respeito de biofótons para explicar a interação entre consciência e matéria, espírito e biologia do nosso corpo físico, sendo que sempre está no meio dos dois o perispírito, que é uma estrutura fabulosa, que é um tema para um seminário. Muito bem, essa é a figura do Tyler. E os bióforos? Evolução em dois mundos, André Luiz. Através dos bióforos ou unidades de força psicossomática, agora não mais no núcleo, mas no citoplasma, projetando para as células, olha lá, os estados da mente, diz André Luiz, estará enobrecendo ou agravando a própria situação, de acordo com a sua escolha do bem ou do mal. E a gente vê o que a nossa capacidade de pensar pode gerar. Para irmos pensando em terminar, a nossa área de trabalho, durante muitos anos, é a área da cardiologia. E eu trabalhei nesse hospital no Rio de Janeiro, naquilo que a gente chama de unidade coronária. É o CTI do hospital, onde os doentes com infarto do miocárdio e todas as suas decorrências se internam ali para terem as suas artérias coronárias abertas por angioplastia e tomarem a medicação mais pertinente e assim por diante.
Foram décadas e décadas trabalhando aí. Olhem que coisa curiosa. A gente aprendeu que na doença coronária há os fatores de risco. Ou seja, uma pessoa que tem diabetes, tem hipertensão, uma pessoa que tem tabagismo, uma pessoa que tem inatividade física, estresse mental, são chamados fatores de risco da doença arterial coronariana. Ou seja, quanto mais uma pessoa tem essas coisas, maior é a chance dela adoecer e entupir as artérias coronárias e gerar os problemas dessa doença. Existem pessoas que eu conheço que têm vários fatores de risco e têm as coronárias limpinhas. Mas eu também tenho casos de pacientes que propriamente têm um fator de risco e, na verdade, já infartou 2 ou 3 vezes. Então, existem os extremos, mas, na média, quanto mais fatores de risco cada um tiver, maior a chance de ele adoecer. Olha o que se descobriu de um tempo para cá. Depressão e doença coronária numa bela revista de psiquiatria no mundo. O que é isso? Lá no hospital nosso, isso já é patente há muito tempo também. Se eu comparo 100 pacientes que tenham tido infarto e nunca tiveram depressão, com 100 pacientes com o mesmo tipo de infarto, para poder comparar os grupos, mas que são deprimidos, os doentes deprimidos morrem o dobro. A única diferença é a depressão. Ou seja, então tem alguma coisa a nível de sentimento, pensamento, sentimento, doença mental, que pode ser leve ou grave, que é a depressão, vamos falar disso mais adiante lá nas jornadas, que interfere no coração, faz o coração adoecer mais gravemente. E hoje depressão está na mesma lista de tabagismo, diabetes, hipertensão, história familiar, sedentarismo e assim por diante. Então, quando você entrevista um paciente coronariano hoje, a gente pergunta, e você, já teve depressão alguma vez? Está deprimido agora? Já tomou antidepressivos? Entendem a ideia? Paradigma mente-corpo, relação entre o que nós pensamos e sentimos, dificuldades a este nível e dificuldades num outro nível, que até então não se sabia haver correlação. Vamos deixar isto para depois. Esse é um outro estudo. Missionários da Luz, o médico do porvir conhecerá semelhantes verdades, dirigindo-se muito mais nos trabalhos curativos às providências espirituais, onde o amor cristão represente o maior papel. Eu poderia perguntar para vocês, vale até 2 caixas de bombom. Portanto, fiquem alertas. Qual é a ideia? Deixa eu me lembrar o que eu ia perguntar. Eu fui brincar e aí fugiu. Sim. Qual é a medicina preventiva mais importante no planeta Terra? Depois do que nós vimos. Evangelho. Doutrina espírita. Mas a pessoa precisa ser espírita para cuidar de si e não viver gerando pensamentos equivocados? Não. Não é? Qualquer um. Mas a gente lembra, Jesus veio, quando a gente fala Jesus Salvador, o que é isso? Que tipo de aspecto salvacionista que nos vem da espiritualidade maior e daquele que é guia e modelo da humanidade? O pastor de todas as ovelhas do rebanho. O que é isto? É o Evangelho. É a ideia, não o Evangelho conhecido, que já é importante. Nós podemos conhecer o Evangelho todo, da anunciação de Maria, do anjo a Maria, até o Apocalipse de João. Mas se eu não tiver o Evangelho no altar dos nossos corações, transformando-nos em pessoas melhores, eu vou ser apenas um conhecedor da Boa Nova. Apenas isto. Então, independente da religião, tudo é bom. Todas as religiões, na origem, vieram e foram plantadas na história da humanidade para contribuírem com segmentos da humanidade terrestre que teriam sensibilidade e afinidade com aquele conhecimento novo
para a grande transformação. E nós hoje quem somos? Os retardatários, os remanescentes, os que não soubemos aproveitar todo um conjunto de possibilidades. E o Espiritismo veio para nós. Posso lembrar uma pergunta que vale 3 caixas de bombom? Quando André Luiz fala num certo livro, as pessoas desencarnam. E lembra que nós vimos, para onde vão os desencarnados? Depende de quem são. Podem ficar no umbral médio, superior, inferior, lugares mais difíceis e lugares maravilhosos. Arte, cultura e ciência, amor fraterno universal e governo da vida. Tudo depende de quem somos, o que nós já vivemos. E o que nós temos de virtudes em relação a vícios. É o que manda. Aí as pessoas desencarnam, passam por um período de perturbação espiritual. Está lá na codificação. Uma perturbação maior ou menor, dependendo de quem é cada um, do que realizou na última existência, especialmente, ou deixou de realizar. Qual é a frase que se mais escuta no mundo espiritual quando as pessoas que agora despertaram, se deram conta daquela realidade toda, se deram conta da sua própria imortalidade? O que elas externam? 3 caixas, vejam bem. Vejam bem, a minha mala lá no hotel está cheia. Eu vou voltar aqui. Eu ainda não estou devendo a ninguém, pelo que eu percebi. Eu trouxe aqui para anotar. Mas qualquer coisa eu vou no hotel, a mala está cheia de caixas de bombons. Lá do Brasil, vieram agora comigo. Sério, gente? Pena que eu não fotografei para mostrar aqui para vocês. Mas, e aí? Qual é a frase? Alguém lembra? Porque a gente não... Por que vale bombom? Porque a gente lê os livros e naquela altura que a gente lê, a gente assimila uma coisa ou outra. Mas muitas a gente deixa passar. A gente faz uma releitura, aí parece que o livro é novo, de tanta coisa que a gente não tinha se apercebido. Uma dessas é essa questão. Ah, se eu soubesse. E o Espiritismo veio de tanto a espiritualidade superior escutar essa frase. Ah, é? Está todo mundo dando desculpa? Ah, se eu soubesse, teria feito diferente? Então agora nós vamos enviar o Consolador. Agora nós vamos fazer todo um processo demorado, delicado, mas a bem da humanidade toda. Que processo? O advento da doutrina espírita, que começa com Joana d'Arc, passa pelo iluminismo francês, os enciclopedistas, a Revolução Francesa e o nascimento de Kardec. Mas esse é tema para 2021, eu acho que nós já estamos. E que é um tema lindo também. E aí, gente, o "ah, se eu soubesse", agora a gente não vai chegar lá do outro lado e dizer essa frase. Ou a gente diz uma outra frase, não é? Ou vão puxar nossas orelhas, porque agora a gente tem do Espiritismo, a gente já sabe agora. A gente não vai precisar desencarnar para saber de coisas bem elementares, para que a gente possa guiar as nossas vidas como encarnados de uma maneira melhor do que nós fazíamos antes. Seja como for, esse é um tema muito bonito, lembrando para finalizar, pensamento, o artífice do destino. Nós somos o que nós pensamos. Se pensarmos melhor, melhor seremos. Melhor em termos espirituais. E a felicidade legítima, real, vem daqui. Alguma dúvida? Isso é a lei básica do pensamento. Quem é essa tia? Essa é uma tia bacana. Para os íntimos, é a tia V, de Veneranda. Vale 4 caixas de bombons. Vejam só. Ainda bem que eu trouxe bastante. Aí, teve uma época no livro Nosso Lar, uma ocasião, que Veneranda reúne a colônia inteira para fazer, num domingo, uma palestra. Quem estava trabalhando assistia por telão. O telão lá, claro, é mais evoluído, o telão já tinha lá. Depois é que surgiu no nosso mundo do lado de cá. Muito bem, então reunia todo mundo em meio à natureza, num jardins maravilhosos, e ela comparece espiritualmente. Ela é uma das ministras da colônia. Na colônia Nosso Lar são 72 ministros, e ela é uma ministra.
Qual é o tema que Veneranda aborda e que o livro de André Luiz traz para também corroborar o valor da escolha dos nossos irmãos quanto ao tema que a gente hoje começou a estudar? Qual é o tema? O pensamento. E aí ela vai fazer uma preleção para todos os integrantes da colônia de umbral superior sobre o pensamento. Por isso eu lembrei e coloquei ali para a gente não esquecer que o nosso tema é relevante e a ideia de prece, leitura edificante, conhecimento dos livros espíritas, trabalho de autoconhecimento, enfrentarmos a ideia de que se nós não nos conhecermos melhor, nós não vamos conseguir fazer as mudanças. E que não é nada demais nós encontrarmos coisas um tanto sombrias das nossas questões pessoais. Porque se nós não nos dermos conta, agora, quando nós desencarnamos, há um espelho nos esperando. Se nós com o Espiritismo já podemos plasmar um espelho de cristal maravilhoso para diante dele nos observarmos melhores, olha, isso não está bem. Eu vou focalizar esse aspecto porque eu não quero desencarnar levando comigo esta nódoa, esta mácula espiritual. Como é que eu vou trabalhar isto? Aí nós temos como buscar estas coisas no âmbito da própria doutrina espírita. Então nós temos 1000 modos de fazermos a reforma íntima, educarmos os nossos pensamentos e sentimentos e termos, por causa disso, o quê? Um destino mais feliz. Menos doenças, menos perturbações, menos dificuldades morais de toda sorte, que existem sobejamente em Portugal, no Brasil e em qualquer país do mundo. Nós temos viajado por todo canto do planeta. São dezenas e dezenas de países. Os problemas são os mesmos. E às vezes em países onde há muita fartura, conquistas sociais memoráveis, o índice de suicídio é maior de todos. Para que vejamos que existem problemas que ainda não são resolvidos, por exemplo, por avanços das questões materiais. Lembrando, por último, a alma é como um tear encantado, no qual podemos tecer nosso futuro da forma como nós quisermos, livres, como sempre fomos. Meus queridos, o relógio continuou olhando para mim. E aí eu me preocupei agora um pouco mais, né, porque são 9h23. Eu queria agradecer muito a oportunidade de estar considerando estes aspectos com vocês. São meras questões simples para as nossas lembranças pessoais, porque a gente não pode descuidar, achando que as coisas vão brotar assim como que automaticamente. Nós precisamos exercer a nossa vontade nesse campo de trabalho interior. E, obviamente, os resultados vão nos favorecer. E quando nós nos encontrarmos de novo, independente de um outro tema, de uma palestra, né, lá pensando a longo prazo, como vai ser lindo a gente estar de mãos dadas, com veneranda nos olhando, quem sabe, mesmo que seja uma visita apenas, não é? E nós nos lembrando de um encontro como este, numa casa espírita tão linda, não é? Com um amigo espiritual que dá nome à instituição, que é a Batuíra, com elementos lindos de trabalho, e nós todos podendo fazer o nosso estudo da noite de hoje, como irmãos e como amigos, como fizemos. E quando nós nos encontrarmos lá adiante, nós estaremos muito mais aliviados, muito mais leves, muito mais felizes. Vamos olhar para trás e vamos ver, alguém não veio conosco, vamos correndo lá buscar para ficarmos todos juntos. Não é assim que a gente pode fazer? Que Jesus os abençoe e, mais uma vez, muito obrigado. Queridos companheiros, e que pena que chegamos ao final, porque é realmente muito interessante e todo o material que esse nosso povo do lado lá, do Atlântico,
traz para todos nós. Nós é que agradecemos ao nosso Dr. Thyssen, porque apesar de ter viajado à noite, ele se comprometeu a vir até nós e valeu a pena. E vamos depois estar com ele sábado e domingo, evidentemente. Vamos então para a nossa prece final.